Eu vi a mensagem. Obrigado ao perfil, pelo que eu vi aqui do perfil, é vinculado lá à igreja. É vinculado à igreja. Daqui a pouquinho eu termino aqui, mas eu tenho que logo entrar comentando. Ele viu que o perfil é vinculado à igreja. Óbvio que vai defender a igreja, todo o desmando. Todo respeito aí ao pastor César Cavalcante, né, nada aqui com relação a ele, eu acho que ele foi até ingênuo, se eu posso assim dizer, tá? Porque, olha só, eu vejo aqui que é um perfil ligado à igreja. A igreja... Meus irmãos, e lá vamos nós. Olha, eu queria aqui, é sério, presta atenção num vídeo que eu vou deixar para vocês aqui, de um corte, de uma live do nosso querido reverendo Hafner. Eu queria parabenizar o nosso reverendo aí, Hafner aí, que eu tenho o maior carinho e respeito. Eu fiz um vídeo rápido, que eu estava resolvendo as minhas coisas, a correria é grande, não é? Dentro do carro, falando sobre o pastor César Cavalcante, pedindo perdão a Ailton José Alves e parabenizando ele pelo trabalho. Meu amigo, olhe, o reverendo Hafner fez uma live lá, eu vou trazer aqui para vocês aqui um corte, ele, ponto a ponto, analisando ponto a ponto do que o pastor César Cavalcante falou. Eu vou deixar aí para vocês. Olha, nada contra o pastor César, viu, meu irmão? Pastor César Cavalcante, eu respeito o pastor César, tá? Eu gosto muito dele. Mas veja só, o pastor César não pode se deixar levar por um comentário de uma conta vinculada à igreja. O irmãozinho lá que mandou o áudio entrou ao vivo e falou tudinho, contou tudinho. E muitas pessoas sabem que o que o irmão falou é verdade. Esse negócio de proibir as pessoas, maioria das pessoas sabe que é verdade. Agora tem gente que mente para defender eles, mente, são mentirosos igual a ele. Mentiroso igual a ele, entendeu? E mentiu na justiça. Tá aí o vídeo, ele mentindo na justiça. Tem irmão mesmo, que são vizinhos meu mesmo, que são daí da IEADPE, que disse, meu irmão, aquilo ali foi uma bomba no meio da igreja lá. Os irmãos vendo aquilo ali, ele mentindo, dizendo que não conhecia o projeto de cidadania. Todo mundo viu aquilo ali, meu irmão. Aí tem irmão que para defender, presta atenção, cuidado, que essas pessoas são assim, viu? Falam de Deus, falam de Jesus. Mas para defender o verdadeiro evangelho, elas não querem defender. Mas para defender esses falsos profetas, esses mentirosos aí, elas dão até a vida para defender esses camaradas. Eles mentem, meu irmão. Quantos comentários eu não vi mentirosos e outra coisa, criam até fakes para mentir, para defender essa turma, para mentir. Viu? Pastor César, olha, esses camaradas aí, essa turma aí, pastor, mente demais, viu? Tem muitos irmãos ali que são bênçãos, mas tem os mentirosos, os puxa-saco. Então o senhor acreditou no comentário que fizeram vincular, que tá uma conta vinculada à igreja. Disse, não, isso é mentira, isso não acontece aqui não. Aí o senhor disse, oxe, é verdade. Que nem o reverendo Hafner falou, você vai ver o vídeo aí. Convide a Ailton para uma live, para uma entrevista. Ô pastor César, por que Ailton José Alves nunca aceitou dar entrevista para ninguém? Só bota os outros para falar. Por que Ailton José Alves não entrou em contato com o senhor? Se quer esclarecer alguma coisa, eu entro aí ao vivo. Coloque ele aí ao vivo e deixa a gente enviar perguntas para ele, o irmão Josué Augusto, Giovanni Cardoso, o reverendo Hafner. A gente aqui. Fazer perguntas para ele. Para ele responder e dizer que é mentira. Depois eu termino aqui e vou dar ao final a minha opinião sobre isso. Tá bem? Vou dar a minha opinião aqui sincera sobre o que eu penso sobre o posicionamento do pastor César Cavalcante sobre o Ailton José Alves. Vamos lá, vou colocar aqui, vídeo do começo. Eu quero começar esse programa de uma forma bem franca, como é meu estilo, fazendo uma retratação de um presbítero que era cantor, que tinha sido disciplinado porque cantou em outra igreja. Eu trabalhei com a ligação do ouvinte que entrou no ar ao vivo. Eu não lembro agora o nome do irmão. Eu nem lembro se era irmão ou irmã, mas a pessoa ligou ao vivo e falou isso. Forço o que eu disse da outra vez. Havia, não sei como é hoje, um processo sobre os altíssimos salários. Parece que esse pastor ganha mais do que o presidente da República. Tinha uma cadeira vazia para o pastor em cada igreja. Então tem uma igreja lá não sei na onde, o pastor nunca vai.
E tem a cadeira dele lá no meio, uma cadeira grande, não sei o que lá. Essa ideia da cadeira do pastor ser maior que a das outras, essa ideia não tem nada a ver com Jesus. Eu quero começar esse programa de uma forma bem franca, como é meu estilo, fazendo uma retratação. Já quero dizer aos irmãos que essa retratação ela é da minha livre e espontânea vontade. Não estou sendo pressionado por ninguém para falar o que eu vou dizer agora. Dias atrás, vou tentar achar aqui, dias atrás, uma pessoa ligou no programa, vocês vão lembrar, quem acompanha o programa todo dia vai lembrar, e falou a respeito de um presbítero que era cantor, que tinha sido disciplinado porque cantou em outra igreja, que não era a igreja do Pernambuco. Eu vou usar o seu programa como um desabafo, que infelizmente está se tornando uma tristeza que está acontecendo no Brasil. Isso é absurdo como os irmãos aceitam isso. Agora há pouco, aqui, o presidente da Assembleia de Deus aqui de Recife, o senhor pastor José Ailton Alves, ele acabou de disciplinar um obreiro porque foi louvar numa igreja em São Paulo, que é a Assembleia de Deus. Por quê? Porque ele proíbe os irmãos de visitar outras denominações, e o irmão hoje ele está disciplinado só porque ele foi cantar, louvar, levar o ID. O irmão Josafá, não sei se ele é presbítero, mas a área dele é no louvor, ele foi levar o ID dele numa igreja Assembleia de Deus aqui em São Paulo, e ele hoje está disciplinado. Isso é absurdo como os irmãos aceitam isso. Segundo o advogado que trabalhou na IADPR, segundo ele informa que o salário do pastor Ailton chega a R$400 mil. Uma farra com o dinheiro dos pobres. O Pernambuco está entre os estados pobres, né, do Brasil. Uma igreja milionária, uma igreja gigantesca, cujo pastor vive uma vida nababesca, uma vida cheia de... enfim... Ser rico com o dinheiro do dízimo, das doações da igreja, é imoral. Então procura uma igreja mais séria, procura um pastor de verdade. O que vocês estão fazendo lá? O pastor Ailton é um coronel da fé. E aí no culto na outra igreja. Ora, toma vergonha. Tem que tomar vergonha. Graças ao pastor José Ailton, que autorizou, o pastor Cláudio me autorizou. Ah, pelo amor de Deus. Que frescura é essa? Vocês lembram, Cláudio? Pois é. Eu recebi uma mensagem, aliás, carinhosa, parece que é um órgão da própria igreja, não sei. Diz assim: pastor, vocês gostam muito do senhor, do seu trabalho, só que lá, mas vi um vídeo do senhor respondendo ao irmão que criticava o pastor Ailton. E todos nós somos sujeitos à crítica, porém o que o irmão disse, que o pastor disciplinou um cantor por cantar fora, mas depois o próprio cantor desmentiu essa informação. Além disso, é só entrar no perfil do cantor, que chama Presbítero Josafá. Eu não achei... Na verdade, eu não procurei, mas tá tudo bem. Se eu errar, eu estou fazendo aqui pro bem, né? Eu estou me retratando. Que você vai ver que ele canta há muitos anos, em muitos lugares do Brasil e até fora, não sei o quê. Se o senhor procurar conhecer o trabalho do pastor Ailton, o senhor vai ver que Deus tem abençoado a obra aqui no Pernambuco. Sem dúvida nenhuma, é uma das igrejas que mais cresce no Brasil, com o movimento chamado Pernambuco para Cristo, onde diversas vidas estão sendo salvas nesses eventos, e existe uma equipe que pega o contato de todos que aceitam Jesus e marca uma visita na casa da pessoa, estou sem óculos aqui, e direciona para a congregação mais perto, não sei o que lá. É uma carta grande, né? E é isso, estou falando do trabalho espiritual da igreja, fora o trabalho social, que é enorme, projeto social que cuida de crianças carentes há décadas, vários outros projetos sociais, doação de sangue, roupa, alimentação, projetos que facilitam jovens sem condição financeira entrar na faculdade, não sei o quê. Tem vários outros projetos aqui que ele coloca. Sabemos que toda igreja tem problemas, toda gestão também, mas é uma coisa certa: a igreja nunca cresceu tanto como nesse tempo, e é um crescimento com saúde. Quando participamos do culto, vemos como é organizado e sem esses movimentos neopentecostais. Sem falar da obra missionária, que avança em vários países. Tem escola e uma igreja em Guiné-Bissau, na África. Agora existe um grupo de pessoas que odeiam tudo relacionado à Assembleia de Deus e até ganham dinheiro fazendo esse tipo de conteúdo na internet. Não gosto de falar sobre isso, mas quando eu vejo que o senhor é uma pessoa de bem, apenas opinou mediante informações que tinha, eu vim aqui para explicar para o senhor melhor e tal. Provavelmente o senhor não verá essa mensagem, mas que Deus abençoe. Eu vi a mensagem. Obrigado ao perfil. Pelo que eu vi aqui do perfil, é vinculado lá à igreja. É vinculado à igreja. Daqui a pouquinho eu termino aqui, mas eu tenho que logo entrar comentando.
Ele viu que o perfil é vinculado à igreja. Óbvio que vai defender a igreja, todo o desmando. Todo respeito aí ao pastor César Cavalcante, né, nada aqui com relação a ele, eu acho que ele foi até ingênuo, se eu posso assim dizer, tá? Porque, olha só, eu vejo aqui que é um perfil ligado à igreja. A igreja nunca cresceu tanto, inchando. Inchaço não é crescimento, tá? Pode ser que esteja inchando, mas crescendo não. Essa obra de Guiné-Bissau, inclusive, tem situação aí em Guiné-Bissau, que já tratamos aqui no canal. Obra missionária, filho em North Carolina, né? A filha com toda a família, genro, netos e tudo mais. No caso do gestor Ailton José Alves, morando na Flórida, depois de ter passado uma grande temporada em Portugal com de recursos da igreja, foram para a Flórida, nos Estados Unidos. A família toda, né? E, enfim, todo mundo vivendo realmente de forma nababesca. A obra missionária está crescendo, a igreja está crescendo, nunca cresceu tanto. Aí, diante desse comentário, dessa manifestação de alguém vinculado à igreja, ele vai se retratar. O que é que devia ter feito? O pastor César Cavalcante, você tem mais influência, bem mais influência do que eu, tá? Sem dúvida. Bem mais, seu alcance é bem maior do que o meu. Faça o seguinte, chame o Ailton José Alves, e aí a gente vai mandar um questionário para você, para Ailton responder. Não um comentáriozinho de alguém vinculado à igreja. Não. É assim? Entre em contato. Olha, eu quero convidar, eu quero ver se ele vai. Mas é para responder as perguntas que não querem calar, que até hoje ele não respondeu. Peça para ele mostrar o contra-cheque dele. Pergunte sobre as fazendas, as mansões e tudo mais, e outros questionamentos. Pergunte sobre a ele também. Onde estão os mais de 200 milhões, isso em 2012, para a construção de uma igreja em um terreno no centro de Recife, que custou supostamente 12 milhões de reais. Só a maquete de uma que seria uma catedral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, só a maquete custou uma fortuna. Pergunte. Não é ler e se retratar. Não se retratasse. Você não deve nada a Ailton José. Eu acredito que não. Tudo bem, recebi aqui, então faça como eu faço aqui no canal, né? Eu digo, olha, o canal está à disposição para vir aqui e se manifestar. Tem uma live comigo. É só responder algumas perguntas que eu vou fazer sem malícia nenhuma. Perguntas objetivas. Agora, se retratar com tantas evidências. E outra, ele se retratou apenas considerando um comentário de alguém vinculado à igreja. Deve ser algum puxa-saco, deve ser algum bajulador, alguém que ganha alguma coisa com tudo isso. Toda essa farra com dinheiro dos dízimos e ofertas. Aí fica difícil, pastor César Cavalcante. Você, com a sua envergadura, com a influência que tem, ficar ali, murchar, até certa forma, diante de um comentário de alguém vinculado à diretoria da igreja. Um pastor presidente que mentiu flagrantemente diante do juiz, dizendo que não conhecia o projeto de cidadania. Não, doutor, não conheço o projeto de cidadania, não, doutor. Eu tenho um vídeo aqui. Já passei algumas vezes. Então, fica difícil o pastor César Cavalcante, não é? Considerar ou se retratar simplesmente porque algum puxa-saco, bajulador, ou também alguém que está na mamata defendendo esse ministério que tem tantas denúncias, inclusive, como eu já disse, no Ministério Público, de coisa gravíssima e outras coisas mais, que se sabe, está aí, que estão expostas.
Vou concluir aqui o vídeo do César Cavalcante. Vamos lá. IEAD. Os assembleiros gostam de siglas, né? IADP. Não IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. sei se eu falei errado, mas é isso aí. Então vamos lá. Primeiro, eu comecei falando assim, eu quero fazer uma retratação. Porque se quem acompanha o programa ao vivo, sabe, eu já vi que virou corte para um monte de lugar, aquilo que eu falei. Eu não me preocupo aqui de ficar fazendo cortezinho para a internet, não é essa a minha ideia. Mas acaba virando, né? As pessoas fazem isso. Pode ver que nenhum desses cortes foi meu. Mas eu trabalhei com a ligação do ouvinte que entrou no ar ao vivo. Eu não lembro agora o nome do irmão. Eu nem lembro se era irmão ou irmã, mas a pessoa ligou ao vivo e falou isso. Então, se isso for verdade, tá errado. Se isso for verdade, tá errado. Parece que não é verdade. Então, se não é verdade, se o irmão cantor não foi disciplinado simplesmente porque cantou em outra igreja, e o irmão tá lá no perfil dele falando que ele está em comunhão, não sei o que lá, então eu errei no meu julgamento, errei influenciado por um ouvinte que ligou. Então, se essa mensagem chegar no pastor Ailton, eu não o conheço, então me perdoe. Não, eu devia... Não, rapaz, não tem que pedir perdão, não, tem que chamar ele. Porque, olha só, ele falou só da questão e as outras coisas. Porque esse perfil, ele só falou com relação a esse presbítero, que ele não foi, mas houve disciplina. Olha o caso da Eliane Oliveira, a cantora mais famosa da Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, a queridinha, a menina dos olhos do Ailton José Alves. Olha o que aconteceu com ela. Quem que não lembra? Hã? E ele passa por cima mesmo. Então, vem uma denúncia que é um pacote de acusações, tá? Que já foi aqui falado várias vezes, e o sujeito se manifesta apenas falando dessa questão do presbítero que foi disciplinado ou não. E o restante, que é muito mais grave. Então, vai pedir desculpas ao pastor por conta disso? Não. Chamava para tirar, passar limpo. Como eu sempre faço aqui, outros canais fazem. Vem aqui. Se não quiser vir, também não tem problema nenhum. Mas se você fala, aí replica aquilo ali, aí depois fica, me desculpe, eu não sabia. E o restante das coisas. Mas o pior não foi isso, hein? Segurem aí. Porque o que mais me chamou a atenção no pastor César Cavalcante, quero repetir aqui não se trata dele, tá? Aqui o César Cavalcante não se trata disso, não, tá? Mas do que ele falou, para ver se ele assistir a esse vídeo meu, ele pensar bem direitinho e dizer, vou chamar o pastor Ailton, porque deixa tudo em branco. Agora, não tem que fazer perguntinhas pré-elaboradas, não. Assim, por ele, por Ailton José. É responder as nossas perguntas. Responder as nossas perguntas, que são feitas constantemente, não só neste canal, mas no canal do Josué Augusto, Giovanni Cardoso, o Silvio Moura, Eric Ribeiro e tantos outros canais. Tem que responder. Tá? Colocar ao vivo, colocar o número à disposição, para a gente questionar algumas coisas, para ele responder aí, pastor César Cavalcante. Porque aí parece que você está passando pano, de qualquer maneira, para ele. Em que ponto eu achei isso? Vou dizer aqui, vou dizer. Ter filtrado. Vou mostrar e vou dizer. Vou mostrar e vou dizer. Opa, voltei demais aqui. Espera lá. E as pessoas, eu não sei porque a pessoa tem, o que a pessoa teria para mentir, ou talvez o irmão também não mentiu, mas ele vendeu pelo preço que ele comprou, porque parece que se o presbítero lá cantor foi na rede social dizendo que não foi excluído, parece que essa conversa saiu, né? Então, eu vou até aqui, eu não sei de onde saiu essa história, eu sei que chegou até mim aqui no programa e eu, ao vivo, sem verificar, acabei me posicionando. Parabéns pelo trabalho da Igreja Assembleia de Deus no Pernambuco. Parabéns pelo trabalho da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Isso que eu digo. Primeiro esse retrato, porque ele disse que recebeu a denúncia e não pesquisou. No calor do momento já foi. E não errou em nada do que ele falou da crítica, tá? Em nada. Mesmo sem ter conhecimento do contexto, do histórico da administração, que dura
há mais de 2 décadas, mesmo ele foi certinho na veia. Agora, se retrata e elogia o trabalho da atenção. Parabéns pelo trabalho da Igreja Assembleia de Deus. Como é que ele diz que não conhece o trabalho e está dando parabéns? Seria a mesma coisa que você vê o Daniel Vorcaro hoje e dá parabéns. Parabéns pelo trabalho do Banco Master, Daniel Vorcaro. Como assim? Você não conhece o Daniel Vorcaro, não conhece sobre o maior escândalo financeiro do país e está parabenizando o sujeito numa forma de se retratar de algo que você falou com coerência, mesmo sem conhecer o caso. Quero pedir perdão, quero me retratar, parabéns pelo trabalho feito. Parabéns por quê? O senhor Ailton José Alves, o pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, tem muita coisa a esclarecer. E ele sempre se esquiva, ele sempre sai pela tangente. E o negócio dele está processando, usando, inclusive, dinheiro da própria instituição para processar as pessoas. Ele já tentou aqui prejudicar o nosso canal, inclusive perdeu na justiça. Ele perdeu na justiça. Tá? Um juiz deu um parecer, o parecer desse juiz foi lá quando ele mentiu e pediu para ir, não como testemunha, mas como depoente. Por quê? Porque ele sabia que é mentir. Se ele fosse como testemunha, isso num processo que ele abriu contra pelo menos 2 membros da igreja dele, dentre eles o Giovanni Cardoso. Tá? Então, a defesa dele, não, ele vai como depoente. Porque se ele vai como testemunha, estaria sob juramento, e se mentisse, seria preso ali mesmo pelo juiz. Aí ele vai lá, o juiz faz uma pergunta a ele, ele mente pelo menos 2 vezes, mentiu descaradamente pelo menos 2 vezes para o juiz. Aí o pastor César Cavalcante, né, me pergunta, parabéns pelo trabalho. Como parabéns? Vamos perguntar sobre o abrigo lá das senhoras, né? Das 8 senhoras que perderam suas vidas, da senhora que foi mandada ser abandonada, que foi dada a determinação para que o motorista da esposa do senhor Ailton, e isso o presbítero que era motorista, ele declarou isso várias vezes, inclusive em juízo. Foi mandado, ele recebeu uma ordem para abandonar uma senhora que estava no abrigo às margens de uma rodovia, ao léu, à própria sorte. Olha o caso aí do presbítero Nelson. Eu fiz alguns vídeos aqui sobre esse caso, que foi encontrado sem vida no meio do mato. E tantos outros casos de perseguição, de ameaça, de processos infundados, usando o dinheiro da igreja. O próprio templo, como eu já disse aqui, fictício, que nunca foi construído, arrecadaram mais de 200 milhões. Isso em 2012. Em 2012. Se você fizer... Por que eu estou falando isso em 2012? Há 14 anos. Porque se você fizer uma correção, vai dar muito mais do que isso em termos atuais. Tá? Mais de 200 milhões arrecadados e até hoje templo nenhum foi construído, nem uma parede, nenhum... Nada. E aí? É isso, pastor César Cavalcante? Você perdeu uma oportunidade, ou ainda dá tempo, de chamá-lo no seu programa, porque aqui ele não vem. Eu tenho certeza que Ailton José Alves não vem aqui. Mas no seu é capaz dele ir, ainda que eu duvide. Mas existe uma probabilidade dele ir no seu programa. Agora questione mesmo, olho no olho, para ver o que é que ele vai dizer, o que é que ele vai justificar. Cadê essa dinheirama? Cadê o barco? O cidadão lá que fez aquele, né, aquele comentário, falou de Guiné-Bissau, cadê o dinheiro, ou pelo menos o barco, o dinheiro que foi arrecadado para comprar um barco para missionar em Guiné-Bissau? É verdade que o senhor ganha esse dinheiro mesmo? 200, 300 mil reais por mês? E ainda tem um cartão corporativo? É verdade que o senhor tem uma mansão em tal lugar que fica fechada, 1 ou 2 mansões? É verdade? É só isso. É só isso. E tem outras perguntas, tá? Se quiser, eu mando a lista de perguntas aí que vêm sendo feitas
há muito tempo aqui na internet, não só por esse canal, mas por vários outros canais. Aí, claro, ele mantém algumas coisas aqui, né? Dizendo, ó, escutem aí. Porém, como irmão em Cristo, eu reforço o que eu disse da outra vez. Havia, não sei como é hoje, um processo sobre os altíssimos salários. Parece que esse pastor ganha mais do que o presidente da República, né? Não somente ele, mas a família e tal. Então, se é uma igreja séria, não sei o que lá, então eu aconselho rever isso, tá certo? Parabéns pelo trabalho e... Parabéns pelo trabalho de novo. Se é uma igreja séria, eu aconselho a rever isso. Ô, pastor César Cavalcante, você não é ingênuo, não é inocente nesse sentido, né? Eles vão rever isso. Se é uma igreja séria, tem que rever isso, os altíssimos salários e as benesses que a família recebe. Porque não é só o salário. Se juntar o salário do pastor presidente, mais o salário da esposa, mais o salário... Porque ele negou, aliás, foram 3 mentiras que ele falou para o juiz. E a advogada da igreja, a Gemima, parece o nome dela, quando foi perguntada, ela não sabia o que o outro tinha dito, ou falou antes dele, falou, não, tem parentes do pastor, sim, familiares empregados na igreja. Hã? Então, filho como vice-presidente, ganhando 75 mil por mês, segundo... Até o próprio doutor Luiz Miguel, advogado que é membro há mais de 50 anos da igreja, conhece todos os trâmites, conhece todas as entranhas, todo o mecanismo da igreja, principalmente a parte financeira. Inclusive a parte financeira, porque ele também já foi advogado dessa igreja. Então, esposa com altíssimo salário, filhos com altíssimos salários, inclusive bancados pela igreja, morando no exterior, com todo luxo e mordomia. E não é em qualquer país, não é no Afeganistão, não é no Irã, não é no Iraque, não é em Guiné-Bissau, é morando nos Estados Unidos, na Flórida, em North Carolina, né, como o filho dele gosta de falar, na Carolina do Norte. Então, César, não fique parabenizando, porque não tem nada a parabenizar aí. Nada em absoluto essa administração. É chamar o Ailton José aí na sua mesa, no seu podcast, no seu programa de entrevistas, e olho no olho fazer essas perguntas, e algumas mais que nós temos. Tá combinado? Não fique com medo, ou... Não. As pessoas querem saber. Simplesmente isso. Vamos ver o que ele disse mais aqui. Está terminando, gente. Já está terminando. Eu sei que hoje é feriado. Reforço a crítica que eu fiz sobre a bajulação. A bajulação. Entendeu? Não sei se esse vídeo vai chegar no pastor. Eu acho que não. Mas se chegar em alguém que é perto dele, eu não sou um cara que está na internet atrás de monetização. Eu não sou alguém que... o nosso canal tem monetização, e a monetização é a menor das receitas das empresas aqui que a gente tem. Então, não é minha preocupação isso. Eu não quero like. Bom, é melhor não entrar nessa, viu, César? Porque a gente sabe como funciona, né? Por exemplo, a minha monetização aqui é baixíssima, mas eu não tenho empresa. Muita gente usa o alcance justamente para divulgar essas empresas. Vou dar um exemplo, César, e para vocês que não entendem o que eu estou falando. O Flow Podcast. Quando o Flow começou, eles começaram ali por baixo, daqui a pouco o Flow Podcast começou a receber tanto investimento de empresas com relação a patrocínios, tanto dinheiro, que eles mesmos diziam, eles xingavam, fumavam baseado ao vivo, bebiam cachaça. O Flow Podcast, o Igor 3K e o Monark. O Monark era só fumando o cigarrinho de Bob Marley e tomando cachaça e falando um monte de besteira. E diziam, não estamos nem aí para o AdSense, para a monetização do YouTube, kkkk. Por quê? Porque empresas grandes, poderosas, patrocinando o canal. Eles não estavam nem aí, embora recebesse, inclusive, um bom dinheiro da monetização aqui no YouTube. Quem ganha pouquíssimo aqui sou eu.
um vídeo desse meu aqui, às vezes eu levo 1h30, 2 horas o que paga, não paga, acho que nem 10% da conta de energia aqui do estúdio, num vídeo. Mas se você tem, ele falou, outras empresas que nós temos, dá muito mais. O canal acaba sendo um veículo de propaganda para isso. Então, seria melhor nem ter tocado nesse assunto. Sabe por que eu fico aqui, gente, indignado? Porque tem gente que faz assim, olha, aqui neste canal, são tão... Gente, eles ficam com concorrência parecendo que é Globo, Record. Que besteira. Eu já disse, quem quiser pegar meus vídeos, quem quiser pode pegar, não mudando a minha fala, não tirando do contexto a minha fala. Fique à vontade que eu não vou dar strike em ninguém. Por que, Hafner? Porque está me divulgando. Olha que besteira. Aí tem gente, olha, você só vai ver nesse canal, porque aqui é exclusivo, porque aqui porque eu. Tipo assim, não assista a outros canais, não. Não se inscreva em outros canais, não. Só me sigam. Eu acho a pessoa ser muito pateta para fazer um negócio desse. Isso aí é uma pessoa insegura, inclusive. Eu não preciso disso aqui para dizer, assistam todos os canais que vocês quiserem, é um direito de vocês. E quem quiser divulgar meus vídeos, fiquem à vontade. Agora mesmo eu mandei aqui para os amigos que me mandaram um assunto, eu digo, olha, eu não vou divulgar, eu poderia muito bem estourar de views aqui. Eu digo, não vou fazer isso, nem com exclusividade, e dizer, sou o primeiro divulgando, porque eu preciso entender o assunto, e eu preciso ver se o denunciante vai ter consistência na denúncia. Porque amanhã vai aparecer dizendo que não disse nada, que mentiu, que inventou, e aí? Que eu devo tirar o vídeo. Então, prefiro deixar o assunto amadurecer, deixar a coisa para... Mas tem gente com idiotice tão grande, gente. Não, eu vi aqui um canal, a menina até, não vou citar o nome dela por questão de ética, um canal que está até bem, está crescendo. Ela falando, você não vê isso em nenhum outro canal, viu? Só aqui, porque eu não sei o quê, porque eu faço as coisas certas. Só ela faz as coisas certas, tá? Com medo de concorrência no YouTube, gente. Que cabeça de bagre. Não sabe que se eu levantar um assunto aqui, ainda que exclusividade, digamos que eu tenho um assunto aqui na minha cidade, que seja exclusivo, que dê milhões de visualizações. As pessoas que forem falar do mesmo assunto, ainda que não tendo contato direto como eu tive, por exemplo, vão se beneficiar. E eu com isso, que se beneficiem. Por quê? Porque não está me prejudicando em nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? É de um egoísmo desse pessoal, gente, é de uma prepotência, sabe? E aí fica com raiva de você, fica com ciúminho porque seu canal está crescendo, ciúminho porque você está tendo visualizações, ciúminhos, coisa de gente mesquinha, sabe? Mesquinha. Mas vamos lá. Raramente eu peço aqui, segue aqui a página, de vez em quando eu lembro e falo, mas eu não sou essa pessoa que está dando tiro para todo lado para tentar lacrar com alguma coisa, não. Eu falo com tristeza, eu também sou pastor, eu sou pastor de igreja, eu estou com a barriga encostada no púlpito semanalmente, eu estou pregando, eu estou orando, estou trabalhando, eu não sou um cara da internet, entende? Deus me deu essa posição na internet, muito isso é agora, eu nem sou agora que as pessoas estão me conhecendo na internet, a minha relevância era na rádio, entende? Então eu não sou um caçador de like, de corte, enfim, quem me conhece sabe. Mas eu falei que ia fazer uma retratação e estou aqui meio que me justificando. Então me perdoe ao pastor José Ailton, mas eu reforço, até num tom de não sei se posso falar conselho, de ideia, né? De rever essa questão. Porque a igreja do Pernambuco é muito grande, tem muitas congregações. Eu não sei se ainda mantém, mas tinha uma cadeira vazia para o pastor em cada igreja. Então tem uma igreja lá, não sei na onde, o pastor nunca vai, e tem a cadeira dele lá no meio, uma cadeira grande, não sei o que lá. Essa é a ideia, pessoal, da cadeira do pastor,
ser maior que a das outras. Essa ideia não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Pastor que está ouvindo a gente, tira a cadeira grandona. Tira a cadeira grandona. Fica com a cadeira igual todo mundo. Entendeu? Não tem motivo para isso. O aniversário dos pastores vira um culto à personalidade. Não tem necessidade. E igrejas sérias estão entrando nessa. Você está entendendo? Então, faço aqui a minha crítica, mas também deixo aqui a minha... Isso aí é o mínimo, né? Tá certo. A crítica cabe tranquilamente aí, tá? A única coisa que eu digo aqui, ele não tinha que se retratar em nada. Segundo, pedir perdão em nada e parabenizar, né? E esse conselho que ele deu, para ele deixar de lado os altos salários, as mordomias e as benesses, esqueça César Cavalcante, esqueça. Isso aí é o que dá força, o que ainda o mantém à frente da instituição, justamente isso, é o combustível dele, é o dinheiro e o poder que ele tem sobre essa igreja. Agora, procure saber a história direitinho, né, de como ele age, de há quanto tempo ele está ali, né? E essa questão de cadeira grande para pastor, a cadeira maior, cadeira alcochoada, centralizada, se todo o problema fosse esse, que é, sim, uma demonstração de poder, de autoridade, aqui quem manda sou eu, se fosse só isso, mas a política, viu? O César Cavalcante deve saber muito bem disso. A política que está entranhada, a política está, não digo nem que está imbricada com a igreja, a política está junta e misturada. Esses tronos, ninguém da igreja pode sentar, mas eles colocam um candidato ali. Eles colocam nos melhores lugares os candidatos ao governo, a prefeitos, botam tapetes vermelhos. Agora mesmo teve um aí, isso foi no Maranhão, né? Um prefeito aí de uma cidade do Maranhão que infartou e estava lá dando o discurso dele. E, enfim, no meio lá de um que eles chamaram de culto, porque cultos muitos se tornaram ou discursos de alienação, manipulação, como discursos políticos. Às vezes o político não está nem presente na igreja, mas o próprio pastor, como cabo eleitoral, que está ganhando, não é de graça que ele faz isso, não é de graça. Ele está ali fazendo a política, preparando o povo que está sob seu domínio para votar justamente no candidato que ele apresentar, dizendo que vai defender a igreja, dizendo que vai melhorar as coisas para a igreja de Jesus. É isso aí. Então, cadeira grande de pastor é o menor dos males. Meu amigo aqui, meu amigo não, né? Ele nem me conhece, nem eu conheço ele pessoalmente, mas estou falando assim para que vocês entendam, né? O próprio César Cavalcante. Retratação. Esse programa não tem, eu não estou sendo forçado, ninguém me mandou liminar, ninguém mandou não sei o que, essa judicial, nada. Um irmão do perfil me mandou e falou: pastor, eu acho que o senhor está equivocado, e se eu estou equivocado, então me perdoe, tá certo? Me perdoe. Continuo fazendo críticas contundentes sobre essa bajulação. Eu acho que o irmão, o pastor José Hilton, errou a mão aí nessa bajulação. Às vezes a culpa nem é dele, eu já vi pessoas que ficam bajulando o pastor, a culpa nem é do pastor, mas é do pastor, sim, porque eles gostam disso. Eles incentivam a bajulação. Às vezes a culpa não é nem no pastor, porque se uma pessoa está bajulando e ele não corta, e se está havendo a bajulação, é porque o bajulado está alimentando a bajulação. Porque se ele der logo uma cortada, meu irmão, isso aí é bajulação, tá? Você não tem que me bajular. Pronto, acabou. Ensine isso. Aí eu quero ver... Entendeu, pastor, como é que é as coisas? Aí o senhor, veja só, o que o irmão falou lá, acontece, viu, pastor? Não, mas não aconteceu com Josafá. Josafá vai dizer que aconteceu com ele. Vai dizer. Oh, meu Deus do céu. Quem fez Josafá, bem dizer, foi o pastor aí do José Alves. E o que fizeram com ele em Oliveira? É mentira também. E com outros irmãos aí, irmãos meus mesmo, que foram disciplinados porque louvaram em outra igreja.
Eu provo isso que eu estou falando. E você que é de lá, você sabe muito bem que eu não estou mentindo. Até a paz do Senhor, meu irmão. Tem irmão de lá que não dá aos outros. A paz do Senhor, eles não dão. Ensinado por esse abençoado, viu? Tá certo? Aí veja só. O irmãozinho falou, né? O senhor fez um vídeo muito bom seu, chamando a atenção, né? Muito bom seu vídeo. Aí porque o outro veio com outro comentário, aí o senhor pegou, já descartou o que o irmão falou lá. Isso aqui é mentira dele. Como assim é mentira do irmão? Quem prova que é mentira dele? Manda aí, eu tô aí, rapaz, ao vivo e provar que é mentira. Manda ele entrar ao vivo. Deixa o seu canal aí, eu sei que o senhor faz entrevista com várias pessoas, deixa o seu canal aberto aí pra ele ir, pastor Ailton José Alves, esclarecer essas coisas aí e ele dizer que é mentira. Por que ele não aceita fazer entrevista com ninguém? Por que ele não recebe ninguém? Ele manda as pessoas falar por ele. Por quê? Para quando vinha a bronca, dizendo, eu não falei nada, quem falou foi ele. Que nem quando a gente foi lá, na igreja dele. Botou lá o segurança lá. Não, olha, ele não tá aqui, ele não tá aqui. Depois o homem já apareceu lá, tá aqui, tá, não tá, não tá, tá aqui, não tá, não tá. E ninguém fala com ele, vem outra pessoa e fala. Quando vem a bronca, não foi ele que falou, não falei nada. Sempre é assim, ele não se defende não. Ele processa a gente para calar a gente. E ele pega, empurra um alienado lá, vai lá e comenta isso, vai lá e comenta aquilo. Aí esses camaradas, atrás do pão de cada dia deles, não é? Atrás do pão de cada dia deles, puxa saco. Sabe que o pastor lá sai, eles saem junto também. Se for investigado mesmo, o bicho pega, né? Diz também aí, rapaz, o pastor César Cavalcante que é mentira esse negócio da rachadinha, que ele está sendo investigado. Diz também que é mentira que ele não mandou derrubar uma igreja de uma senhora de 75 anos. Mano. Que é mentira aí, rapaz. Ele gosta de mentir mesmo. Faz um vídeo, coloca eu na capa e diz, foi condenado na justiça. Coloca aí que nem vocês fizeram com a gente aí. Fizeram uma montagem, botaram que a gente foi condenado para pagar indenizar o pastor Ailton. Faz aí, rapaz. Pastor César, alguém aí, em nome de Jesus, tem que falar pastor César. Mentiroso é mentiroso, rapaz. Tem muitas pessoas lá que são de Deus, o povo ali embaixo, muitas são pessoas que são de Deus. Mas até a turma que está lá em cima do altar, lá, que puxa o saco dele, faz de tudo para defender ele, faz perfil fake, mente. Tá bom. Meus irmãos, eu quero que você preste atenção nesse corte aí que eu fiz da live do meu amigo Reverendo Rafa, do canal Vô da Coruja. Ponto a ponto aí. Ponto a ponto aí ele analisou o que o pastor César Cavalcante falou. E pastor, o senhor tem que pedir perdão a ninguém não, pastor. Tem que pedir perdão a Cristo. A ele não. O senhor tem que pedir perdão a ele de quê? O senhor falou a verdade, ó. Viu? Fique em paz em nome de Jesus. Viu? E o que o senhor falou no seu vídeo tá certo. É um absurdo, é uma barbaridade. Manda ele dizer também que é mentira o salário dele de mais de 200 mil.